Ontem vocês falaram aqui, Munari, você e o CCD, sobre a importância do Luiz Castro, né, sendo essa figura no comando do Grêmio. E a gente separou até alguns números em relação ao desempenho do treinador à frente do Grêmio. Para quem está acompanhando aqui em Gaúcha 2, eu vou trazer os números, né, do Luiz Castro. São 15 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 55%. E aí, quais são os principais méritos deste trabalho? Não, eu acho que o grande ponto do Luiz Castro foi ter mudado depois do primeiro Grenal. O primeiro Grenal foi um desastre pro Grêmio, dentro de duas ideias, né? Porque não foi que o Grêmio tomou 4 porque jogou com Thiaguinho, Arthur e Cristaldo. O Grêmio joga com esse meio campo primeiro tempo. O Inter é muito melhor, mas termina 1-1. Aí ele volta pro segundo tempo com Dodi, Ednelson e Arthur, lembra? Toma 4, toma 3 gols no segundo tempo. Vai com essa ideia contra o Fluminense, também não funciona. E vai com uma ideia parecida, mas com o Noriega e não o Dodi contra o São Paulo, também não funciona. Mas assim, o Luiz Castro tem um respaldo de uma questão física que estava acontecendo na época. O Noriega não estava em forma. E a avaliação da comissão técnica é de que ele não suportaria cumprir a missão que... Eu sempre repito isso quando a gente conversa sobre esse assunto. Eu te falei lá no início do ano que uma das formações que estava sendo debatida, que é apresentada pela comissão técnica como modelo de jogo para o ano, para que a direção se organizasse na busca de reforços, era um primeiro volante e 2 médios à frente, como o Grêmio está jogando agora. Porque a comissão, antes do Thiaguinho jogar, enxergava que Arthur e Thiaguinho poderiam ser uma dupla viável, desde que tivessem um primeiro volante à disposição, e naquele momento o Noriega não estava em condições físicas de jogar de volante. Então, a comissão técnica tinha essa ideia de fazer essa formação. Respondendo a mesma pergunta, Val, eu acho que o grande mérito do Luiz Castro é ter encontrado uma solução tática que não fugisse às suas convicções e que casasse com as características dos jogadores. Ele soube fazer esse encaixe de algo que a gente vê muitas vezes técnicos estrangeiros pensando nisso, que ele chegou com uma ideia de jogo. Se o jogador não se adapta, eles trocam o jogador e não tentam encontrar uma solução, e que faz parte, porque o cara tem a sua convicção. Mas eu acho que o grande mérito do Luiz Castro foi ter conseguido adaptar taticamente a sua ideia ao que os jogadores do Grêmio entregavam. E o Marcos Souza está participando conosco hoje porque o CCD ele ganhou uma folguinha, né? Foi então, comemorar por isso, o o título. Souza, nosso colega de GZH, está participando conosco aqui. O CCD foi trazendo comemorar. a sua opinião. Olhando de longe, tá, o trabalho do Luiz Castro, eu acho que ele cresceu nas finais. De alguma forma, no primeiro jogo, ele consegue neutralizar as principais saídas do Inter. E eu não consigo tirar do contexto o fato de que o Grêmio ganhou o jogo depois que o jogador do Inter foi expulso, mas eu também consigo enxergar que o Grêmio estava fazendo um jogo equilibrado e jogando até melhor que o Inter naquela primeira parte do jogo da Arena. E no segundo jogo da Arena, ele, apesar de o Inter ter criado oportunidades, o Grêmio se mostrou um time sólido, assim, defensivamente, né? E jogou do jeito que eu imaginei que ia jogar. No sala de redação lá, falaram que o Grêmio ia atacar, que o Grêmio ia... O Grêmio não, tu quer não citar quis, nomes? O Grêmio não quis jogar. Não, todos falaram. Todos. Inclusive fui ridicularizado quando eu falei. Vocês acham que o Grêmio vai jogar pra ganhar? Isso. Aí o César, não, vai jogar pra perder. Não, o Grêmio jogou pra segurar o resultado, nitidamente o jogo. E dentro da estratégia do Grêmio, que eu achei que era óbvia, e foi óbvia, ele conseguiu neutralizar assim o Inter. O Inter teve as chances de gol, não aproveitou, mas no geral ele conseguiu encontrar uma solução para neutralizar o Inter. Mas assim, perdeu o Grenal de 4-2, mexeu e resolveu os problemas. Eu acho que ele tá longe de ter resolvido todos os problemas do Grêmio. Não, ele tem um norte, e assim, também uma coisa que eu vi, Val, depois do Grenal, que fisicamente, quando o Grêmio teve um pouco mais de tempo entre as partidas e os jogadores conseguiram fazer uma recuperação melhor, o Grêmio conseguiu crescer também dentro desta proposta de jogo. O Vaguinho, para mim, tem uma análise muito, muito precisa do que foi o Grenal e do que seria o Grenal. O Grêmio não ia entrar em campo ameaçando uma vantagem de 3-0, gente. Sim. Né? Não faria nem sentido. E soube administrar isso no Beira-Rio. Tanto assim que, se não me engano, eu acho que o jogo teve mais de 100 minutos com os acréscimos. O Grêmio teve aquela finalização do Carboneiro do primeiro tempo, de finalização que foi uma chance de gol do Inter, e depois o pênalti. É tema do Borreio, a bola parada do Vitor Gabriel, que deu uma bola no escanteio. São 3 chances. Mas a bola não acertou o gol, né? Qual?
Nenhuma dessas duas, nem do Vitor Gabriel, nem a do Borré acertaram o gol. Não, mas a do Borré, eu acho que o goleiro foi bem ali, porque o goleiro fecha bem o espaço. É verdade, é chance de gol. Não, chance de gol, com certeza. Eu digo assim, de uma situação que gerou, se não fosse o Everton fazer uma intervenção ou a bola na trave, o Grêmio teria sofrido gol. Não chegou nesse estágio assim de perigo. O Inter finalizou, obviamente, como também era certo que finalizaria, né? Porque precisava tentar tirar uma vantagem absurda. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio também soube, dentro das ideias do Luiz Castro, encontrar um modelo de jogo que potencializa as peças que tem agora. Agora a gente vai ver, quando o Nardoni tiver à disposição, quando o Pérez tiver à disposição... O Nardoni já joga amanhã? Eu tenho uma informação de que eu acho que o Nardoni joga na quinta-feira, porque aquele rapaz que está com o Arthur, cooler, né? Ali, azul... é verdade. Ouvi uma que talvez ele não tenha condições. Ele não sai do Grenal em vão. Ele não saiu do Grenal... Olha aí. Muito bem. Mas, Munari, mais destaques também sobre essa questão do trabalho do Luiz Castro, assim, mudanças no time, adaptações, que a gente pode destacar além disso? Ele foi corajoso. Primeira coisa, o Kahneman, que entrou ali nos minutos finais do Grenal, jogou um jogo só. Pra mim, o grande ato de coragem dele, ele tira o Marcos Rocha depois do Grenal, que é um dos líderes do elenco, e o grande ato de coragem é pós-São Paulo. Porque o Grêmio perde pro São Paulo, o Wagner Leonardo tem uma das piores atuações que eu já vi de um zagueiro na vida. E ele tinha um jogo contra o Juventude que ele poderia ter colocado o Kahneman. Eu também quero café, Marco. O Juventude não ia oferecer pro Grêmio assim uma questão tática que inviabilizasse o Kahneman. Ele poderia ter colocado o Kahneman e depois, mais pra frente, o Kahneman sair do time. E ele banca o Vieri ali, no momento de pressão, de um jogo que ele não ganha, que ele vai pra Caxias de jogar uma decisão já com uma pressão grande, e ele não quis saber, ele ignorou completamente a pressão externa, né? Porque essas informações que a gente tem, e o Marco até a gente tava indo pro jogo, né, Marco? Fazer o jogo Grêmio e Juventude. Não era eu tava de férias. Era Walter Júnior, provavelmente. Walter Júnior, Ou outra pessoa. Você passou alguma informação sobre o Grêmio? Ah, pode ter acontecido, mas eu não tava de férias. Não era pro Grêmio e Juventude? Não. Tá, mas segue. Qual? Na Arena? É. Na Arena era eu. Tá. Que discutir com a minha memória. Que tu me disse que... Agora eu vou revelar aqui o bastidor. Calma. O Marco me disse assim, eu já ouvi que a situação é parecida com a do Quinteiros. Só que a diferença é a direção tá bancando. Ano passado a direção não bancava o Quinteiros, não foi isso que tu me disse? Ah, posso ter dito. Faz tanto tempo. Pode ter uma pressãozinha, pode ter alguém insatisfeito lá dentro. Só que ano passado a direção olhou pro Quinteiros e disse... não vai durar. Essa direção foi lá e disse no ambiente ali, nós estamos com o treinador não vamos mexer. Se alguém está insatisfeito, paciência. O treinador é esse. Isso faz muita diferença, porque também deu a liberdade para ele tomar as decisões sem se preocupar muito com a pressão externa. Ah, se o Juventude ganha nos pênaltis, não vai para a final. Bom, não sei. O se não existe. O fato é, de acordo com o que aconteceu, ele tomou decisões corajosas, botando o garoto no time, tirando na final da ida, ele deixa o TT no banco do namorado. Imagina se o Inter ganha o jogo na Arena e o jogador que o Grêmio pagou 6 milhões de euros está no banco. Era no colo dele que ia cair. Bancou o namorado. Então, assim, ele bancou muita coisa, ele tomou muita decisão corajosa.